Não tem uma regra. Já tá gravando, já tá valendo. Não tem regra nenhuma. A qualquer momento a gente sempre faz o seguinte... Ah, já tava esperando começar, não tava? Eu tava esperando. Eu não. Todo mundo, você também que tá assistindo a gente, estava esperando, que começa agora mais um episódio de Evento Resenha. Eu sou Daniel Dottori e ao meu lado está ele, André Nicolau, que tem novidades em relação ao uso da internet, do WhatsApp, mas isso é um assunto para outro podcast. André Nicolau. Cara, eu sonho esperando esse momento que o Dani vai me anunciar para a grande audiência do Evento Resenha. Outro dia eu ganhei um abraço de um cara, eu cheguei na house, essa semana, no evento de AstraZeneca. Cara, Nicolau, você não me conhece, mas eu vejo tudo. É pouca gente que segue, mas eles têm um amor, cara. É pouca gente, mas é gente carinhosa. Estamos com o Matuque! João Matuque, nosso diretor técnico, fazendo cortes e aparecendo. Olha, com o boné do nosso apoiador, BRN diretamente Studio. do BRN Obrigado, Studios. BRN Studio, cedendo espaço pra gente mais uma vez, pra essa leva de episódios. Você notou o fundo novo que tem aqui? Não, pode escrever agora no Lindo, fundo. É cara. uma loucura, cara. Eu vou deixar o Dani apresentar o nosso convidado deste episódio por algumas questões muito específicas, mas é uma alegria estar aqui hoje debatendo um tema importantíssimo. Exatamente, a gente vai falar... No primeiro ele vai se apresentar e a gente entra no tema. O cara que tá aqui hoje com a gente é um cara que eu sou muito fã desde o nascimento dele. Um cara que eu amo verdadeiramente e coincidentemente é meu irmão mais novo, Thiago Dottori. Bem-vindo, meu irmão Thiago. Que prazer, meu irmão. Estamos ensaiando trazer meu irmão. Cara, você foi o convidado mais difícil até então, sabia? Não, De para. verdade, porque ele sempre fala, meu irmão, você faz roteirista dos filmes foda, meu, você tem que conhecer ele. Ele é demais. Mas não sei se ele vai vir, não. Tô tentando. Valeu por estar aqui. Finalmente, com a gente. né? Finalmente, cara. Aí, É meio... Dani, pega meio mal falar que você é meu fã desde que eu nasci, porque isso demonstra que você é mais velho do que eu, apesar de não parecer de modo algum isso, né? Você podia ter falado de outro jeito, assim, pra gente evitar esse tema tão caro na nossa vida. Ó, vida bem vivida. Thiago viveu bem a vida, eu aproveitei pouco. É isso. Meus cabelos grisalhos me derrubam nessa hora. Mas, pô, obrigado pelo convite, tá aqui. Assisti vários dos episódios de vocês também. E o Dani é o cara que, de certa forma, me fez entrar pra esse mundo também, né? Desde criança, que ele sempre foi um cara... sapequinha e tinha essa vontade de fazer loucuras. Melhor definição. E entrou pro teatro muito cedo e me levou para isso, me introduziu a esse mundo lá. Eu acho que uma coisa muito marcante foi quando a gente fez teatro na PUC juntos, né? Faz um certo tempo. Eu tinha 16 anos e dali então, eu acho que tudo é uma consequência que as coisas vão se encaminhando pro que cada um queria fazer. E, bom, obrigado pelo convite também, Mas André, conta valeu. um pouquinho o que você anda fazendo atualmente aí, Tá. Thiagão. Eu tô, nesse momento específico, eu tô escrevendo uma série para Netflix. Infelizmente, essas coisas de contrato, a gente não pode falar muito sobre o que é, mas eu sou roteirista-chefe de uma série para Netflix que está em desenvolvimento e... a gente deve entregar os roteiros, porque o processo de roteiro ele também é um pouco longo, então eu já estou nisso desde dezembro do ano passado e a gente deve terminar em setembro, mais ou menos. São 8 roteiros de uma primeira temporada de uma série de ficção. Caraca, animal. É muito legal, muito legal. E você faz TV, faz cinema? Eu fiz muita coisa, assim. Eu fiz cinema em 97, eu entrei, logo depois da gente fazer teatro juntos na PUC. Eu meio que tinha um pouco de pânico de palco, que é uma coisa que o meu irmão tem igualzinho, né? É um cara que não se sente nem um pouco à vontade no palco, não. Assim, né? E aí eu sempre gostei muito da escrita, e aí amava cinema, e aí eu fiz cinema, mas quando eu me formei ali no comecinho dos anos 2000, foi um pouco difícil conseguir me consolidar, de fato, como roteirista, porque não tinha um mercado de roteiro ainda na época, como a gente tem hoje, né? Ali, os anos 90 é justamente o ano da chamada retomada do cinema brasileiro. Então, a gente demorou a ter uma indústria como a gente tem agora, que tem muita gente formada, muita gente trabalhando. Então, eu fiquei muitos anos trabalhando na publicidade. Eu trabalhei na O2 Filmes anos, fui assistente de direção, e lá na O2 eu ficava levando... eu tenho essa ideia, eu tenho essa ideia, eu tenho essa ideia, eu tenho essa ideia. Aí eu escrevi um roteiro para um longa de um diretor da O2, que foi o primeiro trabalho, acho que profissional, assim, para escrever ficção, que foi o Paulo Morelli, que é um dos sócios da O2. Ele me contratou para escrever.
Esse roteiro não foi filmado. Aí depois disso tinha um outro filme circulando na O2 que chamava-se Vips. Quando não é filmado, a galera você não ganha mais nada, recebeu uma graninha ali, mas às vezes Isso é para no muito meio. comum de acontecer no desenvolvimento de projetos, sim. Imagina o balde de água fria. Mas Você se dedicou. Obrigado, a gente tá um ano e meio aqui fazendo. eu tava na Globo, eu fiquei, enfim, pulando um pouco, mas eu fiquei os últimos 7 anos, até novembro do ano passado, eu tinha um contrato fixo com a Globo. E lá eu desenvolvi 2 novelas, eu escrevi uma delas, eu escrevi 18 capítulos. E na hora do vai ou não vai, não foi, e aquilo fica. E você fica, quando acontece uma notícia dessa de algo que você ficou muito tempo, eu escrevi junto com uma parceira que eu não tinha escrito nenhuma novela, ela tinha várias novelas, ela queria fazer série, eu queria fazer novela, a gente fez uma série juntos que também não aconteceu e depois uma novela que também não aconteceu. E nisso foram 2 anos. Mas essa novela que a gente escreveu uma sinopse de 100 páginas e depois 18 capítulos, quando a gente recebeu a notícia de que não ia ser feita, sério, eu fiquei uma semana deitado na cama, olhando pro teto, assim, do tipo, não é possível. Eu lembrei de uma banda, não sei se o Batuque vai conhecer, uma banda que chama O Cliente, eu acho que é Client Said No, ou O Cliente Te Disse Não. Eu não tenho uma história dessa, porque é uma banda que fazia trilha, fazia, não sei, pra publicidade. Sim. E era tantos nãos e tantas músicas legais que eles tinham. Eu falava, cara, a gente fez música maravilhosa, mas o cliente não quer. Genial. E aí os caras lançaram uma banda, então tudo que o cliente fala não, ele vira conteúdo da banda. Eu tive uma experiência com o roteiro que eu montei também, que mudou tudo, e foi pro lixo, muito legal. Isso me incomoda. Cara, eu quero... Por que você não faz novela sua? Faz o canal no YouTube e começa não é tão simples a fazer seu roteiro. Né? Chama o Dani, cara, faz um monólogo e põe aí o roteiro pra rodar. Não, mas vamos trazer um pouco aqui pro questão de direito autoral, que eu acho que é um ponto super importante e tem a ver com muito do teu trabalho, do que você faz. Né? Quando você vai e escreve isso tudo, a ideia vem de você que escreveu e de outra pessoa que trabalhou junto com você, ou muitas vezes só sua. Como é que funciona o direito autoral? Você pode, por exemplo, uma novela que não aconteceu, pegar essa ideia por ser sua e transformar numa série ou num filme, em alguma outra coisa fora da Globo, por exemplo, ou de outro lugar? Aí tem várias especificidades de cada contrato com cada lugar. Na Globo, você tem... Quando você desenvolve algo para eles, estando sob contrato deles, eles têm os direitos por, se eu não me engano, 5 anos. E aí, se eu quiser, eu acho que eu preciso comprar deles, porque afinal eles investiram, né? Eles pagavam o meu salário, então... eles tiveram um custo. Então, eventualmente, se eu quiser tirar de lá, vamos dizer assim, que não é uma coisa que eu pretenda fazer, mas se eu quiser muito, eu preciso negociar esses direitos e trazer eles de volta para mim. E essa questão do direito autoral começa já um pouco, assim, é muito curioso, assim, né? Porque quando eu consegui virar roteirista, o primeiro filme que eu fiz foi o Vips, que é um filme com Wagner Moura, que é a história de um golpista. E aí... Foi a primeira vez que eu me dei conta, assim, que eu tinha recebido um cachê. Claro que eu estava muito feliz, porque eu tinha finalmente entrado no famoso mercado, tinha feito um longa, então isso estava acima de qualquer outra expectativa financeira. E eu a gente tem esse problema de trabalhar com as coisas pelas quais a gente é apaixonado, e isso às vezes acaba atrapalhando as nossas negociações, né? Você quer fazer tanto que você cede. Mas... Quando a gente escreveu, e o filme teve um bom desempenho de bilheteria, e ele circulou muito na televisão depois, e teve venda de DVD, ainda tinha DVD na época, e depois ele ainda foi para streaming e tal. Os roteiristas não recebem mais nenhum real, você recebe o seu cachê e você não recebe mais nada. Porque quando você cede os direitos da obra, quando você escreve uma obra, você cede os direitos daquela obra para quem vai produzir. E isso está correto, porque o produtor precisa centralizar a cadeia de direitos de todo mundo para que ele possa comercializar a obra. Faz sentido. Só que isso era uma coisa que a gente no Brasil sabe muito pouco e que fora do Brasil é muito forte. A gente tem direitos sobre a circulação da obra que a gente criou. Então, assim, no Brasil existe uma legislação que é baseada na legislação francesa e eu, por estar nisso há muitos anos, eu tive a oportunidade de ir para a França, conhecer a Sociedade de Gestão Francesa. A Sociedade de Gestão Francesa, ela na verdade começa no teatro e ela é inaugurada, ela chama-se SACD. E ela é fundada em 1777.
E aí a SACD, desde 1777, ela defende os direitos de todos os autores, que na verdade começaram na ópera nessa época, e aí defende os direitos dos autores de teatro, que é o básico. Se eu fiz um texto e aquele texto circula num teatro pela França inteira, ou se ele viaja para fora da França, é justo que o sucesso daquela obra que circula em outros lugares, um pedaço daquele sucesso venha para o autor, para quem criou aquela obra. E aí, como eles estiveram muito bem organizados ao longo desse tempo todo, quando esse direito foi migrando para o audiovisual, eles só foram ampliando os autores que eles já representavam. No Brasil, a gente teve uma sociedade de gestão coletiva que começa com a Chiquinha Gonzaga, que é a SBAT, que é a Sociedade Brasileira dos Autores Teatrais. E ela começa em 1917, ou seja, a gente começou cedo. Só que nos anos 80 a SBAT acabou se enfraquecendo institucionalmente e ela deixou de representar os direitos dos autores. Então, quando os roteiristas, quando o audiovisual cresceu, não tinha ninguém ali para dizer que a gente merecia receber um pedaço do sucesso daquela obra. E aí a gente acabou esquecido. Então, a gente tem uma lei que em 98 ela foi reformada. A Sociedade da Música estava muito organizada sempre. Ela, inclusive, curiosamente, as sociedades de música elas saem da SBAT, elas são uma dissidência da Sociedade de Autores Isso que eu Teatrais. ia perguntar, porque tinha um movimento, assim, né, no finalzinho dos anos 90, de muita gente, até do sertanejo e tal, Isso. batendo, aí ele falou, cara, o CD tá migrando, porque começou a ter muita música na internet, e os caras foram pra E cima eles se são muito reorganizaram, organizados, né? E é o ECAD. O ECAD fatura 1 bilhão, mais de 1 bilhão de reais por ano, e ele paga todo mundo. Então, um dinheiro é o cara, de repente, recebeu lá para tocar no disco, ou, enfim, um músico que recebeu de uma gravadora para gravar, mas o outro é o quanto aquilo vai circular no Spotify, em Porque qualquer outro eventualmente lugar. tem uma lojinha no shopping que tá tocando a música. O ECAD recolhe aquilo e paga através de uma amostragem, tem todo um sistema de pagamento do ECAD. E no audiovisual isso deveria existir também. Pela lei, o autor da obra audiovisual, ele é o roteirista, que escreveu e criou, o diretor que dirigiu, né, e coordenou toda a produção daquela obra, e os músicos. E por direitos conexos, ou seja, associados pela arte da interpretação, os atores. Então a gente considera, hoje, a gente tem falado muito isso, a gente considera os criadores de uma obra audiovisual, seja direito autoral pela autoria, seja direito conexo pela interpretação, os roteiristas, os diretores, os atores e os músicos da trilha sonora original. Acontece que a gente não estava organizado em 98, quando houve a reforma da lei do direito autoral, e isso passou e a gente ficou esse tempo todo sem receber esse direito. Então existia um mercado muito forte na Globo, os autores da Globo sempre eram bem remunerados e estavam felizes, porque a Globo também pagava direitos conexos diretamente para os autores da casa, eventualmente quando ela vendia as novelas para fora do Brasil. Então, e a gente não tinha um mercado, que nem quando eu me formei no cinema, eu nem conseguia escrever roteiro, porque nem tinha para quem escrever, eram muito poucos, né? Então, aí a gente ficou com esse vácuo. E aí, de um bom tempo para cá, o mercado cresceu muito. A gente passou a produzir obras para agora o contexto, né, não precisa retomar historicamente todas as, né, tivemos os canais, a televisão a cabo que cresceu, mas hoje a coisa do jeito que ela está formada são os streamings, que são os grandes produtores e distribuidores e a televisão aberta também. E aí a gente tem um movimento que já tem 10 anos, né? Eu sou presidente de uma sociedade de gestão de autores roteiristas, que se chama GEDAR, e junto com a DBCA, que é a Sociedade de Gestão dos Diretores, junto com a Interartes, que é a Sociedade de Gestão dos Atores Intérpretes, a gente vai a Brasília falando, nós precisamos reformar a lei, e nós precisamos, porque a lei, aí existe um problema, porque do jeito que ela é formulada no Brasil, a gente já consultou diversos juristas, a gente não pode simplesmente ir lá e cobrar esse direito, porque a lei não está garantindo que esse direito está super bem escrito ali. Então a gente precisa refazer a lei. Aí o ano passado, depois, né, pulando muito tempo aí, mas o ano passado, em dezembro,
a gente conseguiu que o senador Randolph Rodrigues apresentasse no Senado em Brasília um projeto de reforma da lei de direito autoral, e esse projeto está na relatoria agora do senador Eduardo Gomes, e eu fui também no gabinete do Eduardo Gomes para que ele finalmente tramite. E aí, o que você falou que é muito legal, que a gente se juntou também, porque quando os direitos da música, como você falou do CD, né, os caras se juntaram, agora o direito, a música, a distribuição da música, ela migrou para a internet. E na internet existe um problema que na internet os intérpretes, os músicos que tocam nos fonogramas, eles não recebem pela circulação da música na internet. Então, a música também precisa de uma reforma na lei para que os intérpretes musicais passem a receber do Spotify ou do YouTube, que toca muita música, e todas as plataformas digitais. Então, o que isso foi legal foi que a gente juntou músicos, atores, diretores e roteiristas, tem um movimento muito forte dessas 4 categorias, e a gente tem feito uma sinalização de um entendimento grande da nossa parte para que isso passe a finalmente vigorar no Brasil, que é você ter uma remuneração justa de acordo com o sucesso da obra que você cria. Foi meio longo, né? Mas foi uma aula. Mas tu que você acompanhou? Você que tá... Eu não acredito que estava acontecendo isso. Cara, meu irmão, eu falei, na minha família tem gente que pensa, que faz várias coisas. Tá aqui, ó. Ir pra Brasília junto, lá gritar, pô. Não, gritar a gente deve ir agora em junho. Todo mundo é bem-vindo. Trabalho porque fundamental, para fazer cara. esse trabalho. E até porque, assim, eu não entendo nada, mas... ainda há depois um outro buraco a se meter, que é a questão da IA, né? Com a questão de precisar arrumar isso aqui, que é o arroz e feijão que devia estar pronto há 3 décadas, porque vem problema a gente tem que chegar em 98 e também tem que pensar em 2050, porque vem né? problema pela frente, Até porque a questão das IAs, e até um paralelo com o universo dos eventos, né? Se a gente for fazer, é que muitos dos roteiros, das criações, né, até criações audiovisuais estão utilizando IA, roteiro utilizando IA, cenografia utilizando IA, muitas das agências estão utilizando IA para fazer suas criações. Só que a IA, ela bebe... Da onde? De onde? Né? Há uma fonte, né? Qual é a fonte que a IA bebe? Existe a possibilidade de regulamentar isso? Porque o trabalho que vocês estão fazendo é super importante como regulamentação, mas também tem que ter esse olhar para 2050, que já é agora. É hoje, na né? verdade, não é 2050. Né? Então, isso também já faz parte das discussões, dos debates, das questões? Que talvez tenha que ser já uma lei já pensando nisso também. Na verdade, assim, a gente tem... São 3 projetos de lei. Eu acho que um deles a gente não precisa entrar tanto aqui, mas que eles são vistos, os 3 projetos de lei, como projetos que têm que andar em paralelo. Eles têm que andar juntos. Então, é o projeto de lei da reforma do direito autoral, que foi apresentado pelo Randolph, e que agora está com e todos devem ter o mesmo relator no Senado, porque eles conversam, eles têm tudo a ver uma coisa com a outra. Esse que é o direito autoral, que é com que quem explora nossas obras pague para os autores através de sociedade de gestão coletiva, que a gente está tramitando, a regulamentação da inteligência artificial e a regulamentação do VOD, também, que é um tema que que é VOD, né, que seria o Video On Demand, mas que é a regulamentação das plataformas que exploram o mercado audiovisual brasileiro. Esses 3 projetos eles estão tramitando simultaneamente e eles dialogam um com o outro, porque os 3 tocam no tema, de alguma forma eles tocam no tema do direito autoral. No VOD, o que as produtoras desejam é que elas retenham a propriedade intelectual das obras. Por exemplo, Cena, que é uma obra produzida no Brasil pela Gulani, criada por autores brasileiros, e esse direito não ficou com nenhuma... ele nem é da Gulani e ele nem é de nenhum autor brasileiro. Ele é da Netflix, porque quando ela financia um original, ela faz um contrato que a gente chama assim, de cláusula de buyout, ou seja, eu estou botando aqui X milhões de reais para realizar, tudo é meu. E ninguém fica com direito nenhum. Então, na reforma do VOD, as produtoras reivindicam de maneira justa que a propriedade intelectual fique no Brasil das obras brasileiras. Além de mil outras coisas, só estou dando um dos aspectos da lei. No direito autoral, a gente quer que os autores sejam remunerados, e essa grande questão, que eu acho que é a questão permanente dos próximos anos, é a regulamentação da inteligência artificial. Especificamente, na questão de direito autoral, relativa a essa lei, existem diretrizes
que são já, por exemplo, a gente se inspira um pouco na Europa, na regulamentação que o Parlamento Europeu pensa, mas a gente, por incrível que pareça, a gente fez uma lei maravilhosa aqui, que já foi aprovada no Senado e que nesse momento está passando na Câmara. E aí existe essa grande discussão e você tocou no ponto central, e aí eu vou falar só rapidamente, tentar ser rápido. Os pontos em que a CISAC, que é uma confederação de direitos autorais, ela acha que são fundamentais, que é, todo autor tem que ter o direito de saber se a obra dele foi usada para treinar uma inteligência artificial. Perfeito. Todo autor tem que ter o direito de excluir a obra dele do treinamento de uma inteligência artificial. E caso você queira deixar que ela explore, você tem que ter o direito de saber se ela foi usada em alguma coisa que ela gerou e você receber por isso. E aí que tá, assim, a gente no fundo quer ter uma participação econômica, porque afinal as inteligências artificiais se treinaram em alguma coisa que existia, que foi criado por humanos, se apropriou disso e vai faturar muito dinheiro sem pagar nenhuma das pessoas que ela explorou. É um caso misterioso, porque pelo que eu entendo, nem tudo é sabido onde ela pesquisa. Não tem, são tantas camadas que não se sabe de onde ela se extrai exatamente. Ela vai dizer isso, que é impossível. Ela deveria ter que falar. Né? A gente quer uma regulamentação em que ela seja obrigada a falar de onde ela está tirando, para que a gente possa cobrar de quem é de direito. Tem muita gente que chama isso do maior roubo de todos os tempos da história da humanidade, porque as IAs estão meio que se alimentando de todo o conhecimento humano. Sim. E, assim, eu não estou discutindo a tecnologia, porque eu acho que a tecnologia ela é inevitável. Ela vai acontecer, existe uma corrida por isso, mas o que eu acho que é o problema da forma como se organiza hoje economicamente as grandes corporações digitais é que elas acabam concentrando muita renda. Então, eles estão pegando o trabalho de milhões de trabalhadores, no mundo inteiro. Exato, sejam eles autores de livros, de filmes, de arte visual, como teve o caso dos estúdios que eles roubaram ali as artes do estúdio Ghibli lá, que eles fizeram as artes iguaizinhas e os estúdios não receberam R$1 e estava todo mundo fazendo desenho igual, né? E aí é isso, assim. Então, daqui a pouco esses caras vão estar ainda mais bilionários, mas eles vão dizer assim: não, mas não tem R$1 para pagar nenhum artista. Até uma corrida contra o tempo, né? Porque essas big techs dominam tudo, eles têm muito esse mindset de o vencedor leva tudo. Então, na verdade, talvez já chupinharam. Já chupinharam. Né? Já pegaram tudo, já copiaram tudo. É emergencial essa conversa. Né? Ela está correndo hoje. E, assim, o senador Eduardo Gomes, ele fez um projeto de lei que ele tem sido dito até que é um exemplo para outros países no mundo, como ele está agora. O problema é como ele vai transcorrer no Congresso, porque o Congresso, a gente viu ontem que tem uma comissão de inteligência artificial e que aí eles falam assim, a gente vai perder competitividade. É isso que eu ia perguntar, porque me cai muito assim, uma fábrica, eu vou colocar a minha fabriquinha de fazer filmes no Brasil, não vou, porque eles estão chatos, cheio de lei, vamos fazer em Bangladesh, não sei como é a lei lá. Meio isso. Pode acontecer, e tudo bem também, não sei, assim, né, porque, e aí por isso a gente não vai se organizar, né. Eu acho que é um pouco uma desculpa fácil, assim. Eu não acredito muito que seja tão impossível assim que a gente chegue num acordo legal e numa recompensa econômica, e que eu não acho que isso inviabiliza o negócio. Eu acho que isso torna o negócio mais justo até. Torna o negócio mais justo. Por exemplo, no direito autoral, existem diversos estudos que os países em que o direito é recolhido e os autores são pagos, por exemplo, a Espanha paga super bem todo mundo lá. Então você tem a Dama, que é uma sociedade de gestão coletiva, você tem a SGAI, que é uma sociedade de gestão coletiva, eles pagam os autores. Então você faz uma coisa que teve muito sucesso, você recebeu o cachê e ela circula, a Netflix vai lá e paga a mais de acordo com o quanto aquilo circulou, ou a Amazon, ou a Disney, para essa sociedade de gestão coletiva, e ela paga os autores. Isso piorou o mercado audiovisual espanhol ou fortaleceu o mercado audiovisual espanhol porque os autores tiveram tranquilidade entre um trabalho e outro para receber um dinheiro a mais e poder pensar na sua próxima grande obra? Então, eu acho que até do ponto de vista econômico, essas coisas fortalecem os mercados, porque o ecossistema precisa ser saudável. Agora, tem gente que não pensa assim, porque também vai atender a quais interesses? São financiados por quem? Né? E talvez você tocou lá num ponto que a lei já trata, que é
deixar ou não usar, porque o autor tem que ter, para começar a conversa, ciência, né? O direito O de direito não de quero que escolha. você me... Por exemplo, vou usar a voz do Dani, que é maravilhosa, e aí ele vai ganhar um pouquinho, mas vamos ver se ele quer, sabe? Por mais que vai ter uma IA que vai produzir A gente já tem alguma... isso, tá? A gente já tem vozes que são feitas por inteligência artificial que Mas são de reconhecidos, reconhecidamente por pessoas do mercado de dublagem. O mercado de dublagem, por exemplo, é um que já foi impactado brutalmente pela IA, porque ela consegue fazer sinteticamente. Eu quero a voz do Dani. Esse timbre, esse tom, esse tom eu treino e ela faz. E aí aquela pessoa perde o trabalho, eles usam a voz e ela nunca vai ter mais nada? Não é? É bom esse caminho? Ok, vai abrir um outro mercado de programadores, mas uma conta também com outro amigo meu que trabalha com tecnologia, ele fala assim, eles falam que o mercado evolui, os empregos migram, mas eles nunca falam mais ou menos quantos que deixam de existir para quantos que passam a ser criados, né? Eu li uma matéria ontem dizendo que 1 em cada 4 empregos, em cada 4 profissões é afetado por IA. E aí tem gradientes diferentes, alguns mais, outros menos. Então é um volume muito grande que acaba sendo afetado. Então é muito importante pensar numa regulamentação, no entendimento, né? Porque a economia ela tem que ser saudável, né? Ser sustentável não é só não acabar com o mundo. E até trazendo para eventos, muito de eventos bebe no que a galera de audiovisual, cinema, TV faz, né? Porque eu até penso, por exemplo, sei lá, direito trilha para fazer um jingle para um evento para as pessoas entrarem. A gente usa, até o momento usou o que tinha de direitos que era conquistado pelos músicos, né? Em termos de pagamento de cachê, de cessão de direitos autorais. Então eu entendo que isso também vai acabar se espalhando por meio de eventos. Porque, por exemplo, hoje eu estava comentando com o Dani, eu fiz um evento que 100% do conteúdo de vídeos, de trilha musical, de imagens foram produzidos com IA. E aí uma equipe lá de 15 pessoas que fariam aquilo foi feito por um rapaz, estava lindo. Eles vão entregar uma coisa muito legal. Trilha, slides, vídeo. Eu acho que é inevitável. E aí no fundo, mas é esse ponto, assim, puxa, legal, ela produziu, mas teve um monte, de onde veio essa fonte toda? Ela se apropriou de um monte de obras. No fundo tem um monte de autor ali no meio junto, que sabe-se lá quem é, né? E eu acho que, por exemplo, muito provavelmente, para ele fazer isso, ele pagou para uma IA, uma licença Pro, e ela vai ganhar muito dinheiro, porque todo mundo vai ter que assinar essas licenças dentro de muito pouco tempo para poder usar. E talvez ela tinha que ter nuances de valor. Pô, mas você vai fazer um evento que é um evento de 5 milhões de reais, então o valor tem que ser compatível. São 10 mil pessoas que vão ver isso. Então tá aqui, ó, para eu te dar essa licença para produzir isso, não é 10 reais, aqui é R$1.000. Beleza. E aí ela usou materiais de X artistas. A licença implicar em um pagamento para da onde ela tirou. Eu acredito que é possível ter essa tecnologia. Existem essa discussão técnica também, né? Tem gente que garante que é possível, porque você tem blockchain. Isso que eu ia te falar no próprio assunto. O blockchain não dá conta disso? Daria conta. Seria uma forma de você saber mais ou menos porque tá tudo... DNA, né? O universo da tecnologia, ele sabe exatamente aonde ele... Por onde vai passando. Que fontes ele utilizou para chegar naquele lugar. É uma questão de uma regulamentação. Se não tem uma obrigatoriedade de ser feito esse rastreamento, não vai ser feito. Mas a partir do momento que tem que se saber e tem que apresentar de onde veio. Porque se conectaria uma peça ao blockchain. Por exemplo, eu fiz uma música lá no meu quarto e aí tá... Tem blockchain nela. Se você amanhã for parar no evento no Cazaquistão, show me the money aqui. Existe essa possibilidade. E no fundo, o que acontece é sempre assim, a vontade política, a força política de você colocar essas coisas, elas acontecerem ou não. Então, se a gente conseguir ter força política, convencer os congressistas de que tudo isso é importante, porque isso mantém uma cadeia de pessoas que criaram, que estão tendo suas obras exploradas por um empreendedor capitalista muito grande, e ele falar, beleza, a gente topa, eles vão achar a saída técnica para que a gente receba. Se agora, na hora de votar no Congresso, os congressistas todos estiverem nessa... Não, isso aí é um perda de tempo, livre mercado, vocês que se virem, e a gente não conseguir regulamentar do jeito que a gente acha que a gente tem que regulamentar, eles vão explorar e vão vender, e a gente não vai ver esse dinheiro, e a gente vai descobrindo os impactos efetivamente econômicos
dessas novas tecnologias na medida em que a gente for explorando. Mas dá um pouco de medo, porque tem uma outra coisa que não tem a ver com o nosso tema, mas que eu estava vendo também um outro especialista, assim, na medida em que as inteligências artificiais evoluem, a quantidade de energia que você precisa para desenvolver é absurdo. Eles falam em tipo assim, cidade. Nível de cidade, Quais são os países que vão ter receber infraestrutura para conseguir desenvolver inteligências artificiais? Emprega-se muito pouco, né? Quando você coloca um campo lá de inteligência artificial, gera muito pouco para o país, né? Em termos de arrecadação. Exato. Então, de emprego. Não, por isso é importante ter essa discussão, esse debate. Porque talvez chegue nesse limiar aí, né? Vai chegar em vários limiares, né? Mas as pessoas, a nossa sociedade, ela que tem a ver com a sua, que você quiser contar depois dessa técnica dele aí de diminuir o contato com o WhatsApp. A gente está numa aceleração total, né? Assim, tudo a gente acha que é para ontem, tudo a gente acha que não dá para esperar, mas aí você começa a ver assim, a gente está ao mesmo tempo numa pandemia de doenças mentais, está todo mundo meio... Os limites orgânicos da coisa. A gente, então a gente tem que acelerar mesmo assim, não dá nem para a gente discutir durante 6 meses uma regulamentação para melhorar um pouquinho a forma como essas inteligências artificiais vão impactar a sociedade. A gente parece estar atrasado em tudo, né? Tudo que você vai fazer parece que você está atrasado. Então... Você está sempre atrasado. Você está sempre... Você não sabe nem com o quê. Fala, não, eu deveria já ter entregue isso, deveria já ter feito isso, eu já deveria ter começado a cuidar da minha saúde, tudo. Não é só uma questão digital, é uma questão até da pessoa olhar e falar assim, você não faz exercício, você não se alimenta assim, sabe? Parece que para tudo hoje em dia a gente está atrasado, não é só... Isso, e aí está se entendendo essa corrida de IA como a nova corrida... A nova corrida do ouro, exato. Então aí todo mundo está pressionando para que o Congresso assim não travem a possibilidade do Brasil desenvolver a sua própria tecnologia. E é evidente que a gente não quer atrapalhar, mas a gente só acha que tem uma cadeia de direitos ali que não está sendo respeitada. Mas como a gente já tem uma tradição de desrespeito do direito autoral, porque a gente nunca nem conseguiu recolher, pelo menos no audiovisual, aí as coisas vão, né? A gente é um grupo ali pequeno que fica tentando falar, não, temos que conseguir, é um pouco difícil. E como é para você daí pessoalmente, porque você está indo para Brasília lá lutar isso, ao mesmo tempo está vendendo para grandes corporações os seus roteiros. Existe um receio assim? Ou está sendo ou até mesmo quando você senta para debater, você já consegue trazer esses pontos num contrato, numa conversa? Sim. Por exemplo, o contrato de direito autoral, ele tem uma coisa que a gente não pratica no Brasil, mas que eu tenho falado para os contratantes, que a gente tem que ter uma cláusula de reserva, que é assim, a gente cede os direitos para você explorar comercialmente, mas eu reservo o direito autoral sobre a circulação da obra para que uma sociedade de gestão coletiva me represente e cobre. Mas, assim, a parte mais curiosa, por exemplo, não vou nem entrar tanto na inteligência artificial, porque a inteligência artificial não entra tanto nos contratos, não é uma coisa que... A gente conseguiu algumas coisas que foi com que as produtoras... pelo menos avisassem os roteiristas se aquele roteiro estava sendo usado para treinar e o roteirista ter o direito de dizer se ele quer ou não ter aquilo. Porque teve uma fala do CEO da O2 que deixou todo mundo meio chocado, que é do tipo assim, eu já não preciso quase contratar roteirista para desenvolver projetos, e aí todo mundo falou, como assim? E aí a gente conseguiu algum protocolo através da ABRA, que é a Associação Brasileira de Autores, que são as duas, tem a ABRA e tem a GEDAR. Mas sobre os contratos e sobre a minha participação, sempre dá um pouco de medo quando você fica um pouco sindicalista, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo negociar com o seu patrão, né? E por um lado você está defendendo e batendo de frente com ele, do outro você quer que ele te dê um emprego, né? Cara, mas assim, eu tento fazer da forma mais honesta, assim, eu acho muito justo que se pague direito autoral no Brasil. E eu também tento fazer de uma forma não... Assim, claro que às vezes você precisa, sei lá, quebrar a vidraça do banco. Às vezes você precisa ser mais radical. Mas eu acredito muito no diálogo. Eu realmente acredito na política. Eu realmente acredito que se a gente senta na mesa e explica as nossas dores e escuta a dor do outro e a gente consegue... não vai sair do jeito que eu queria, nem do jeito que você quer, mas a gente sai com uma coisa no meio do caminho. E aí, por exemplo, esse ano, quando a gente foi no gabinete do senador para discutir, foi a primeira discussão que a gente teve
de todo mundo. Eu já tinha feito uma discussão assim no Rio Content do ano passado, que eu trouxe a Globo, que eu era contratado na época, a Netflix, a Warner, e eu falei, ó, tá acontecendo o seguinte, a gente acha que isso é injusto, eu quero deixar minhas obras para as minhas filhas, eu tenho 2 filhas, eu só escrevo, eu só deixo, só o que eu tenho é isso, eu quero que elas tenham esse direito de explorar. Caso eu faça uma coisa que seja de muito sucesso, eu quero deixar para elas. E aí eles entenderam. A Netflix falou, a gente já paga no mundo inteiro, a gente quer pagar no Brasil. A gente apoia a lei. Então, a Marie Polidório, é a advogada eu vou falar lobista, porque ela mesma às vezes brinca usando esse termo, mas que faz relações governamentais pela Netflix, ela é favorável à lei, a aprovar uma lei de direito autoral. Às vezes o cara do lado de lá entende isso. Eu falo isso assim, eu acho que a gente é do mesmo ecossistema. Eu não quero destruir a possibilidade de você explorar a minha obra comercialmente. Eu só acho que é justo quando eu fizer um negócio que Eu quero participar. Eu quero participar. Eu quero participar. Eu quero a minha parte Uma do parte bolo, disso né? vai tornar minha vida mais saudável, eu vou depois entregar obras melhores para você. Então rola, sabe? No Senado, que eu tava falando, eu falei, cara, a política é bonita, porque tava os representantes da televisão, da música, a gente, os atores, todo mundo falou, e todo mundo, pô, a gente não precisa se odiar, não, acho que a gente consegue sair com um acordo. Eu acho que dá para fechar uma lei que todo mundo... Que legal, eu falei, cara, isso é a política, né? A gente tá todos os representantes aqui, cada um trouxe a sua, o senador coordenando. O senador que é de direita, eu não sou um cara de direita, mas é um cara que está atento à nossa questão, quer ajudar. Vamos nessa. Eu acho que a gente também está um pouco... o contemporâneo é muito 880, polarizado, né? Então, às vezes, parece que você não pode brigar pelo seu direito e ser contratado pelo mesmo cara, mas às vezes dá, não é tão diferente assim. Você traz uma conversa super elucidativa, assim, né? Até desse ponto do diálogo, porque às vezes dá medo, né? Eu tava Como na minha se cabeça para colocar, te né? perguntar isso, eu falei, putz, mas será que eu posso perguntar pro cara como que tá pegando lá com o patrão dele? Ele falou, não, dá sim, eu converso aqui, tá tudo bem, eu não tô querendo tomar nada do que não é meu. Exato, eu acho que é justa a Eu não minha... quero me dar super bem, não, é assim, vamos lá, vamos todo mundo achar um jeito que vai ficar interessante para todos, né? O Lula construiu a carreira política dele em cima disso. A carreira política dele como sindicalista tinha uma radicalidade, porque às vezes na negociação você tem que mostrar que você quer, mas ele era o cara que sentava e chegava em acordos. Ele não era o cara que... E eu acho que o auge dele como político foi fazendo isso. Mas hoje em dia parece que isso é quase impossível, né? Mas eu acho que ainda é possível. As pessoas estão com saudade dessa coisa de sentar com alguém que você não gosta ou que você acha que é seu adversário e ter uma conversa razoável. Eu acho que isso é muito e as possível. opiniões que são diversas é a que possibilitam crescimento, né? Então você vai colocar as suas dores, escutar as outras dores Isso. e de repente vai diminuir a sua ou falar, tudo bem, isso daqui eu posso abrir mão, isso aqui não. E você, no outro lado, faça a mesma coisa. Isso você pode abrir mão, isso aqui você não vai abrir mão, eu entendo. E a gente vai chegar num lugar. E isso é super... Exato, é como super uma importante. negociação. E no caso específico da lei de direito autoral, tem vários pontos assim, tem várias coisas que a gente quer e eles... Aí, mas se for assim, isso aqui vai afetar isso? Ah, não, então tá, então dá para mexer nisso. Então a gente muda um pouco a redação, sabe? Tem várias coisas assim. O que eu acho que não dá é para continuar do jeito que é. Você ter um mercado que é explorado por agentes econômicos, por empresas que são muito ricas, com autores que estão muito precarizados, assim. Isso eu acho que aconteceu, isso aconteceu com o avanço da economia digital, né? Assim, você tem... A renda se concentrou, parece um papo assim, né? Meio marxistão, mas no fundo... Eu nem sou, mas no fundo, na prática, um pouco... O que você vê é, caramba, os caras estão cada vez mais ricos, tem cada vez concentrado e a turma está se matando aqui para conseguir viver da escrita. Não precisa ser assim. Porque nem tem mais empresas lutando pelo mercado, né? Virou uma outra coisa. Tem poucas lá. Eu vi um cara que chamou de tecnofeudalismo. Tem essa tese do tecnofeudalismo. Que é muito mais por aí, assim. Não tem, é o grande com todas as terras e acabou, velho. A gente aqui precisa pelo menos lutar para comer, né? Assim, né? É um pouco isso, assim. Essa tese, inclusive, o senador Randolph fala dela para fazer a lei, assim, ele tá muito, porque é um grego, né? É o grego, trouxe, que é o cara que foi ministro da Economia da Grécia. E ele trouxe isso está super quente, assim, hoje em dia, e está mediando, de fato, essa tentativa de regulamentação que já é atrasada, mas que é o mínimo, eu acho, sabe?
que é meio que assim, no formato capitalismo não tá funcionando, não adianta a gente só ser uma empresa, não, cara, assim, vamos tentar de outro jeito, é muito o que você tá falando da conversa, é hora de sentar mesmo e tentar conversar e lutar pelo mínimo ali, né? Exato. Assim, O Elon Musk não precisa de mais 5 trilhões, foguetes, né? Eu acho que tá bom É já, por aí, né? A gente falava em milionário, né? Eu lembro assim, né? Na época que a gente começou, se falava em milionário, como aí fala em bilionário, aí você já olha assim, se você multiplicar a fortuna de alguns caras de dólar para real, você já vê que os caras têm R$1 trilhão, porque tem fortunas de 200 bilhões hoje em dia. O cara tem R$1 trilhão. O que tá acontecendo? A coisa tá um pouco Sabe quem merecia R$1 né? trilhão? Quem merecia? Hora dos patrocinadores? Matuquinhos, isso aqui, meu amigo, você deveria pagar R$1 trilhão por valor adicionado Isso por tem essa valor. peça. Isso tem valor. Então o seu microfone... Mas o que é isso? A gente vai te mostrar. Você não vai acreditar, meu amigo. Microfoninho chacoalhando, caindo, acabaram-se os seus problemas. Matuquinhos Company desenvolveu o Matuquinho que dá essa proteção. Isso não é para R$1 trilhão? Eu acho que vale. Matuquinho, inclusive, aqui, ó. O João Matuque é o criador. Ele registrou a propriedade, essa propriedade, essa patente. Não dá ideia. Ele simplesmente fez. Lá em Brasília não dá para ter mais uma conversinha, pagar meia hora. E BRN Studios nos presenteou com esse boné maravilhoso. Olha, além de ceder o espaço, nos deu incríveis bonés para que a gente possa usar. E nossos patrocinadores aqui, apoiadores da Inove. Né, voltamos a dizer, você não está vendo nada aqui. No entanto, ao colocar um líquido quente ou frio, chá, você verá o nosso logotipo aparecer. It's a kind of magic. Louco. Isso, essa caneca é sua. Ó, até caiu. Caneca mágica. Caneca mágica. Caneca mágica. A caneca mágica. Então, valeu Inove Eventos. De recordação. Essa minha? Essa é sua. E legal. a Inove Eventos faz brindes personalizados. Então, quando você quiser alguma coisa maravilhosa... Quiser impressionar em Brasília? Liga para Inove Eventos. Inove. E não é só caneta que vem com o nomezinho, não. Tem mais criatividade. Não tem IA capaz de gerar alguma coisa que esses caras fazem lá. Então, a gente ia falar muito mais, tentar falar mais sobre IA, né? A criação nos eventos, a galera utilizando IA. Mas eu acho que todo esse papo de regulamentação, acho que também é para que a gente possa pensar e discutir, debater mais esse tema. A gente está chegando no final já. Não! Sim. A chatice de eu ter entrado para esse mundo das leis é que eu não falo mais de arte quase. Eu fico meio triste com isso. Eu virei de fato, quase que eu vou usar só terno e gravata daqui para frente. Eu quase não falo de roteiro que eu escrevo. Mas você tá Quando sempre me chamam, não, vamos falar de inteligência artificial, direito autoral. Não, tô brincando. É o tema pelo qual eu sou completamente apaixonado, mas às vezes eu preciso lembrar que eu sou artista ainda. Eu esqueço. A gente lembra, quando a gente tem almoço em casa, ele fala do que ele tá fazendo. Vocês podem conversar lá. Tá bom, fechou. Mas assim, há um mercado que depende do seu trabalho e dos colegas que estão aí lutando, cara, para resolver um problema seríssimo. Não, concordo. Então, assim, agradeço e não abandona, não. Eu acho. Vamos fechando por aqui. Alguma pergunta extra que você queira fazer nesse só momento? Agradecimento, né? Pô, obrigado. Parabéns você por ter um irmão desse, cara. Cara, que sorte que eu tenho. Eu fico só olhando ele falar, cara. Eu fico só olhando parabéns pros seus pais. O Thiago escreve super bem, né? Muito bem. Aí, às vezes, eu escrevo uns textos meus, aí fico mal envergonhado, eu mando pra ele e falo assim, tio, eu sei que você escreve. Só dá um palpite. Ele sempre elogia meus textos. Mesmo tendo uma porcaria, entendeu? Ele escreve super bem. Mesmo escrevendo dando uma porcaria, ele fala, tá ótimo. Matuque, começou a rasgação de seda aqui, hein? Vamos subir o som aí. Sobe o som. Tiagão, obrigado, viu? Thiago, obrigado. Sobe o som, sobe os créditos, evento, resenha, volta em breve com mais pessoas. Gente, meu irmão. Matuque, André. Obrigado, gente. Valeu.